E aí pessoal, graça e paz. Então vamos partir para o próximo assunto, que é sobre os dinossauros. Eu queria que antes de você visse esse vídeo, que você fosse nos dois vídeos que nós temos ali, que um vai falar a respeito do Big Bang versus a Bíblia, e o outro vai falar a respeito do homem viver 120 anos, né? Como que os homens viviam naquela época 800, 900 anos e como que hoje se vive menos. E em sequência a criação e a queda de Lúcifer. São textos assim, são vídeos aliás, quase que em sequência. Seria interessante se eu fizesse um vídeo só com tudo, porque é uma sequência até chegar no de hoje. Só que aí ficaria muito longo e eu tenho percebido que as pessoas não estão tendo paciência para ver coisas com muito tempo, né? A nossa geração é essa, né? Ler muito, ninguém está tendo paciência para ler muito, ninguém está tendo paciência para ver um vídeo longo. Então, ele está, vai ser interessante você ver em sequência, porque aí ele vai, quando termina lá a criação e queda de Lúcifer, automaticamente seria como uma sequência esse logo depois. Viria assim uma linha do tempo bacana, fácil de entender ao que eu estou chegando hoje. Então, se você puder dar uma corrida lá rapidinho, são vídeos pequenos, vídeos de 15, 20 minutos. Então, rapidinho você chega nesse, porque é uma sequência logo depois da criação e queda de Lúcifer. Os textos que a gente mais vê, teólogos e pastores falando a respeito de dinossauros na Bíblia, são textos que não dizem muito claramente e talvez não possam nem ser usados. O que eu vejo mais essas pessoas comentando é sobre Jó, capítulo 40, 41, fala sobre o Leviatã, fala sobre o hipopótamo, o crocodilo. Aí como você está vendo aí, Jó 40, 15 a 17, vai fazer a descrição, né, do hipopótamo e tal. O hipopótamo aqui, do original hebraico, ele é o Behemoth. Behemoth realmente significa um hipopótamo. O Bahamá, que é um crocodilo, um animal quadrúpede, animal aquático, ele também quer dizer exatamente isso aí, o crocodilo. Ele não faz nenhuma menção a um animal que não existe hoje, um animal extinto. Tá? Salmo 74:13 fala, diz assim o texto: como o teu poder dividiste o mar, esmagaste sobre as águas a cabeça dos monstros marinhos. Ezequiel 29:3 fala: fala e diz, assim diz o Senhor Deus: eis-me contra ti, ó Faraó, rei do Egito, crocodilo enorme. Bom, esses dois termos aqui, monstro marinho, crocodilo enorme, no hebraico está escrito tanim, ou tanim. Tanim, aí no caso seria o plural tanim, o singular. Quando uma palavra em hebraico termina com o yud, o mem, que é tanim, esse sentido de m no final, é um plural. Então, para o monstro marinho que está escrito aqui e para o crocodilo enorme, a Bíblia hebraica está escrito tanim. Gênesis 1:21 fala assim: olha, criou Deus os grandes animais marinhos e todos os seres viventes que rastejam. Esses dois termos estão também escrito tanim. Êxodo 7, 9 e 12, toma o teu bordão e lança diante de Faraó, e o teu bordão se tornará em serpente. Qual que é o termo para serpente? Exatamente como você imaginou. Tanim. Deuteronômio 32, 33. Seu vinho é ardente como veneno de répteis, e peçonha terrível de víboras. Répteis e víboras aqui também usa o termo tanim. Jó 7, 12. Acaso sou eu o mar ou algum monstro marinho? É o mesmo termo também tanim. O Leviatã, que está escrito aqui, ele também refere a um monstro marinho. Então todas essas expressões que às vezes são usadas para animais pré-históricos, animais diferentes e tal, animais que seriam feras marinhas, é porque como descrever naquela época, né? Como descrever? Como dizer, não, esse é um gênero de baleia, esse é um gênero tal de crocodilo que é diferente do,
do outro crocodilo, da região da Flórida, da Amazônia, do jacaré. Não tinha como descrever isso, né? Então era uma fera mesmo. Eu vi uma reportagem de uma foto em preto e branco ainda, da década de 30. A última foto de uma espécie de crocodilo, que hoje está em extinção, de 3,70 metros. Então imagina naquela época, uma época muito antiga, de pessoas simples, a pessoa está na beira de um rio, na beira de um lago, aí sai um bicho de aparência grotesca de 3,70 metros saindo da água. Para eles é o quê? Para eles é um monstro, é uma fera marinha, como diz aqui, são monstros marinhos. Então, essa é uma coisa muito simples de se entender por causa da simplicidade da época que se passava esses relatos. Principalmente Gênesis, Êxodo, Jó, coisas bem, pessoas bem antigas, simples. Então, essa era a maneira deles descreverem o que hoje a ciência, a biologia, nos ajuda a catalogar, classificar determinado animal. Continua aqui para mim um texto que eu acho interessante a gente estar colocando também em sequência dos outros vídeos que eu falei. Por quê? Esses animais que nós vimos nos textos anteriores, eles estão realmente expressando um animal que hoje se existe. Como o aquecimento global, a interferência do homem na natureza, mesmo antiga, tá? Então não se engane que naquela época eles não pudessem extinguir uma raça de animal. Poderiam perfeitamente pela caça, pela pesca. Com a interferência do homem na natureza, muitas espécies foram extintas, estão sendo extintas até hoje. Então, provavelmente, animais que eles estavam relatando ali não existiam hoje. E são animais herdados de uma época pré-histórica. Qual que é essa época pré-histórica? A época pré-dilúvio. Não foram muitos animais para a arca, né? Veja bem como uma coisa liga com a outra. Muitos animais de origem pré-histórica, de origem antiga, entraram na arca. E os filhos de Noé, Sem, Cã e Jafé, tiraram esses animais da arca e eles criaram esses animais. Então até uma espécie cruzou com a outra e deu origem a outras espécies novas. Gênesis 9:7 fala assim: mas sede fecundos, multiplicai-vos, povoai a terra e multiplicai-vos nela. 9:18 os filhos de Noé que saíram da arca foram Sem, Cã e Jafé, e Cã é pai de Canaã, né? São esses os filhos de Noé, e deles se povoou toda a terra. Então nós não podemos ignorar esse texto, né? Dele se povoou toda a terra. O 10:5 fala assim: e eles repartiram entre si as ilhas das nações nas suas terras, cada qual segundo a sua linhagem, segundo as suas famílias e suas nações. Então, a Bíblia diz claramente que eles povoaram a terra após o dilúvio. Bom, como eu disse, nós não podemos ignorar esse texto, né? Quando fala assim que repartiu as ilhas das nações, veja que interessante. Ilha é uma porção de terra cercada de águas. Então, como que eles atingiram as ilhas? É lógico que é herdado de Noé a habilidade de construir uma embarcação. Se eles estavam ali, por exemplo, diz-se que a arca pousou no Monte Ararat. Aonde do Monte Ararat partiria, por exemplo, para as Américas? Teria que ter uma embarcação. E da época deles, né, ninguém melhor do que Noé para ter conhecimento de construir uma grande embarcação para atingir as nações. Até porque o sujeito venceu um dilúvio mundial com a sua arca, né? Então daí tem realmente respaldo para conseguir atingir as nações. São estas as famílias dos filhos de Noé, segundo as suas gerações, nas suas gerações, e destes foram disseminados as nações na terra, depois do dilúvio. Como que a gente pode aceitar, por exemplo, algumas coisas na Bíblia e não aceita outras?
Como que você vai aceitar só bênçãos, prosperidade, e não vai aceitar que depois do dilúvio, da geração de Noé, que se povoou toda a terra. Então nós temos que aceitar isso também. E mais do que aceitar, nós temos que entender. Esses textos aqui de Gênesis capítulo 10 vai falar dos filhos de Cã, Cush, Mitzraim, Put, Canaã, que nos vídeos anteriores, se você assistiu, você vai ver que Mitzraim é o Egito, Canaã é a terra prometida ao povo de Israel, e Cush gerou Nimrod. Nimrod foi aquele que construiu a Torre de Babel, da Torre de Babel veio originar a Babilônia. Embaixo está escrito aí que uma menção, né, da cidade da Babilônia, uma menção da Babilônia está aí datada de 2500 anos antes de Cristo. Você fala assim, então é recente, foi ontem, isso aí foi logo ali 2500 anos, tem pouco tempo. Porém, isso foi o que se deu uma escrita muito rudimentar, o princípio da escrita. O ato, o pensamento de querer escrever, registrar histórias, acontecimentos, ele se deu muito mais tempo antes, foi mais de 4.000 anos antes de Cristo, os primeiros registros das primeiras escritas. Alguns dizem na região da própria Mesopotâmia, onde está a Babilônia, outros dizem que foi na China, mas o fato é que isso foi há mais de 4.000 anos. E muito antes de conseguir escrever os hieroglifos, que na verdade não eram nem tanto escritas, mas eram imagens representando palavras e frases, isso então foi mais tempo ainda, bem antes de 4.000 anos antes de Cristo, é o pensamento de se registrar alguma coisa. Então é antigo, uma civilização bem antiga. Eu tenho aqui uma imagem interessante, que é aqui, 150.000 anos antes de Cristo, até mais ou menos 10.000 anos antes de Cristo. Esse período é um período que uma nação antiga, um povo antigo vai evoluindo até chegar a essa da escrita, entendeu? Há 4.000 anos atrás. Então, esse período é o que a gente... Vou até puxar ele para cima aqui para ficar mais fácil quando eu for editar. Esse período é o período que vai compreender a criação do Éden. Precisamos diferenciar criação do mundo, criação do universo, criação do mundo, igual eu fiz o vídeo lá da Bíblia versus Big Bang. Precisamos diferenciar criação do mundo, criação de todas as coisas e o jardim no Éden. Você tem que diferenciar isso na sua cabeça. O jardim no Éden, onde tinha plantas frutíferas, condições de sustentar o homem e a criação do Adão. São coisas diferentes. Aí você vai ver no vídeo lá que toda a criação da terra, toda a criação da natureza é uma coisa. Deus criar o Éden, no meio o jardim, no meio de todo o Éden, aquela região tão frutífera, uma região assim tão irrigada, com muito verde, toda propícia para o homem crescer. A criação de um jardim ali é diferente de todo o período antigo, pré-histórico, da criação da humanidade, do mundo, da criação de toda a natureza. Vamos diferenciar uma coisa da outra. E plantar o homem ali, no Éden, no jardim do Éden, ainda é uma outra etapa. Entendeu? Então, são coisas diferentes. Dá-se milênios, centenas de milênios, dezenas de milênios de anos, e isso tudo acontecendo. Não é como a Bíblia diz assim, um dia, 7 dias criou tudo. Não é que não é como a Bíblia diz. Não é exatamente assim. Porque lá também eu vou explicar, né? Pedro fala, para Deus 1.000 anos é como um dia como 1.000 anos. Então o escritor relatou um dia, mas sabe-se lá quantos 1.000 anos Deus fez aquilo ali, porque ele não está preso no tempo. Na verdade ele criou o tempo. Cronos, o tempo cronológico, não vai limitar Deus. Deus correr para criar tudo em um dia. Então esse período de mais ou menos 150.000 anos, que compreendia os dinossauros antes
até o homem começar a gerar agricultura e utensílios de pedra, de metal e a escrita, é o período que vai compreender o Éden, pós-Éden, que a humanidade crescendo e se corrompendo, o dilúvio, pré-dilúvio, pós-dilúvio, o tempo para as nações crescerem, para os filhos de Noé povoar a terra, né, que é o surgimento das nações. A ciência vai indicar ali que, por exemplo, 65 milhões de anos atrás, então, só voltando aqui, né? Tá um tempo aqui, 250 milhões de anos, a primeira imagem, até a última é 65 milhões. Esse período é o que eu vou dizer agora. Período dos dinossauros e a destruição dos dinossauros. De 65 milhões de anos até os 4.000 anos que eu falei da primeira escrita, é o período pós-dilúvio, é o período do discernimento das nações, do crescimento das nações e atingindo outros territórios dos filhos de Noé. Porque vai falar lá, por exemplo, você está falando lá que Sem, Cã e Jafé originou de Noé, e aí veio originar Nimrod. Nimrod construiu uma grande torre querendo chegar ao céu, e essa torre foi destruída por Deus. Deus ainda estava interferindo, ok? Veio lá o vídeo lá, o homem viverá 120 anos, vai ver como que Deus interferia diretamente com a terra. Então ainda era uma longevidade, ainda de certo modo, ainda acabando, minando. Então é o tempo necessário para povoar toda a terra. E é interessante que na sociologia, na ciência, na história, tem o mito do dilúvio. O mito do dilúvio é o que é isso? E várias nações, vários povos, eles têm a sua própria história do dilúvio. Por exemplo, tem um livro interessante que ele, não sei porque ele não está aqui. Realmente eu procurei o livro e ele não está aqui, mas ele chama Introdução ao Apocalipse. Então o que é? Esse livro ele vai falar as várias nações do mundo, inclusive indígenas, que têm a visão do fim dos tempos e do dilúvio. A própria Babilônia ela tinha o seu mito do dilúvio. Então, essas heranças que vieram foram passadas de pai para filho, disseminando essa história do dilúvio que aconteceu vindo de Sem, Cã e Jafé. Eles contaram para seus filhos, os seus filhos, os seus filhos, e foram passando até que todas as gerações futuras, vários povos souberam e criaram o seu próprio mito do dilúvio. Esse livro que eu queria tentar achar, eu não sei, inclusive eu tentei achar esse livro, onde é que está? Ele vai falar dos índios americanos que originaram ali muitas regiões indígenas, que a gente às vezes deve ver em filmes de faroeste. Eles têm o seu mito do dilúvio, como que a terra foi destruída por muitas águas e tal. Então, isso são heranças vindo dos filhos de Noé, Sem, Cã e Jafé. Esse período, então, de 250 milhões de anos atrás até 65 milhões de anos, compreende o princípio da criação, compreende até o Éden, ok? Então, vamos dividir a história. Ele compreende até o Éden, de 65 milhões de anos para frente, aí vem a corrupção do gênero humano, o dilúvio e a propagação da humanidade. Então, o texto que eu vou usar agora é muito interessante a gente entender que 65 milhões de anos atrás, eles dizem que um grande meteoro caiu, destruiu a Terra, destruiu o ambiente, a atmosfera propícia para os dinossauros continuarem vivos. Então, criou-se lá uma nuvem de fumaça que deteve os raios solares e muitas espécies morreram, não todas. Por isso que poderia ter originado o hipopótamo, o crocodilo, os tanim, no texto de ainda alguma descendência pré-histórica, para que esses animais fossem feios e terríveis, poderia até sim, né? Genes passados e foram evoluindo, até porque os crocodilos hoje não são descendentes de dinossauros, que a ciência ensina, são descendentes, então vieram, sobreviveram, alguns genes sobreviveram a essa queda do meteoro.
E o que eles viram então não era nada anormal. É fácil entender. Porém, não acredito que seja o dinossauro mesmo. São gênesis passados ainda, houve uma evolução. E aí vamos dizer assim, um amortecimento daquelas características tão grandiosas dos dinossauros, os tamanhos, né, a força. Como que 65 milhões de anos atrás? Então, como que a Bíblia vai explicar isso? Apocalipse 12, 7, eu vou emendar e ler direto com Lucas 10, 8. Houve então uma guerra no céu, Miguel e seu exército de anjos lutaram contra o dragão, ao que o dragão com os seus anjos revidaram. Contudo, estes não foram suficientemente poderosos e dessa maneira perderam seu lugar nos céus. Assim, o grande dragão foi excluído para sempre. Ele é a antiga serpente, chamada Diabo ou Satanás. Então ele é a serpente que estava no Éden tentando a mulher, que tem a capacidade de enganar o mundo inteiro. Ele e os seus anjos foram lançados na terra, ao que Jesus lhes revelou. Qual que é essa palavra? Jesus lhes revelou. É uma revelação vinda de Deus do céu. Eu vi Satanás caindo do céu como relâmpago. Então a Bíblia está relatando a queda de Satanás lançado na terra, caindo como relâmpago. E essa vem destruir a primeira criação irracional, uma criação de simplesmente animais. Os homens pré-históricos não eram racionais, eram animais. A inteligência básica que eles tinham era uma evolução de processos da vida diária. Por isso que eles falam que originou do macaco. O macaco, se você ensinar algumas coisas para ele vai repetir, desenvolver e vai criar processos novos. Essa imagem aí está explicando então, 225 milhões de anos atrás aparecem os primeiros dinossauros, 65 milhões de anos eles são extintos, né? E uma colisão de asteroides com o planeta, esse asteroide, essa força do impacto tão grande, nós entendemos que foi Lúcifer lançado na Terra. 4 milhões e meio de anos atrás, é provável o momento que os primeiros hominídeos ancestrais do homem surgem. É o início da pré-história, o período pré-histórico inicial chamado Paleolítico, Idade da Pedra Lascada. 150 mil anos atrás, os primeiros Homo sapiens, a espécie a quem pertencemos, 10 mil anos antes de Cristo, marca o início. Então, 4 milhões de anos atrás, até 150 mil anos atrás, poderemos entender sim, por que não? O primeiro homem, Adão, era primitivo. Né? Adão, Caim, Abel, eram seres primitivos. Como é que eles tinham arma? Espera aí, está escrito aqui, ó. Idade da Pedra Lascada. Como é que Caim matou Abel? Foi com uma faca de metal? Foi com uma tramontina? Não foi. Foi com uma pedra. Então, como é que ele ia caçar para comer? Um era caçador e o outro era agricultor. Como ele ia caçar? Com a lança de madeira. Com uma pedra lascada na ponta da lança, gente. Então, sabe, é muito simples de entender. Tem que dar tempo para a história crescer, né? Para a história ir à frente. Eu coloquei aqui que 10 mil anos de Cristo, o início do período pré-histórico, 8 mil anos antes de Cristo, começa o Neolítico, a Idade da Pedra Polida, o terceiro e último período pré-histórico. Que depois vem, em 5 mil anos, o homem começa a empregar o cobre como matéria-prima, dando início à Idade dos Metais. Então, podemos entender de 150 mil anos a 8 mil anos é o período da criação no Éden, o jardim do Éden, até o dilúvio. Esse período aí de 150 e 10 mil anos atrás. O dilúvio, o pós-dilúvio, disseminação das nações. Então, é esse período que nós vamos compreender aí, segundo a Bíblia. Tá bom? Bom, Ezequiel 31:1 fala assim: então, como que os dinossauros estão descritos na Bíblia? Forma de analogia, como os textos da criação de Lúcifer, que você precisa de ver o vídeo. Sucedeu que veio a minha palavra de Yahvé, o Senhor, no ano 11º do nosso exílio, no primeiro dia do terceiro mês, nestes termos: Filho do homem, diz a Faraó, rei do Egito, e a toda a sua gente: quem é comparável a ti na sua majestade? Então considere o seguinte, Faraó, considere a Assíria.
Analogia, Lúcifer foi comparado à Babilônia, foi comparado ao Líbano e é comparado agora à Síria, que tem os mesmos termos da Babilônia e da Líbia. Idolatria, poder, cobiça, ganância, violência. Outrora um cedro no Líbano, ou seja, uma grande árvore. O cedro no Líbano era uma árvore muito importante, uma grande árvore com belos e frondosos ramos, cuja imensa folhagem fazia sombra à própria floresta. Seu topo ficava muito acima da ramagem das outras árvores. A criação de Lúcifer, o vídeo diz que ele era um dos querubins ele era um dos mais importantes, um querubim de força. Querubi vem da palavra arder, queimar. As muitas águas o nutriam, as fontes profundas faziam desenvolver os seus ribeiros, corriam límpidos e generosos desde onde estava plantado e se estendiam a todas as árvores do bosque. Por isso ele cresceu mais do que todas as árvores da floresta e seus galhos se multiplicaram. Espalharam-se por todos os lados, graças à fartura de água, passando por suas raízes. Todas as aves dos céus construíam seus ninhos sobre seus ramos, todos os animais do campo davam à luz debaixo da sua folhagem. Todas as grandes nações desfrutavam da sua sombra. Então Lúcifer estava cuidando tanto das coisas do céu quanto da terra. E ali ele era um ser que protegia e comandava os animais pré-históricos e as nações que são os homens, as tribos de homens pré-históricos que viviam debaixo do cuidado dele. E diz, olha, era de uma beleza majestosa, na grandiosidade do seu porte, na extensão dos seus ramos, pois as suas raízes desciam até muitas águas. Nenhum dos demais cedros plantados no jardim de Deus conseguiu rivalizar com a sua formosura. Nem os pinheiros eram capazes de igualar-se aos seus ramos. Tampouco os plântanos podiam comparar-se com seus galhos. Nenhuma árvore do jardim de Deus assemelhava a sua beleza. Então, quando ele diz aqui pinheiros e plântanos, e ele era o cedro do Líbano, o pinheiro e o plântano estão fazendo analogia a outras classes de anjos, querubins e serafins, que, como nós vimos no vídeo anterior, que Lúcifer realmente ele era diferenciado. Ele era a criação dele, como diz o relato lá, foi algo diferenciado. E ele era um dos principais nesse jardim de Deus. Qual que era o jardim de Deus? O jardim de Deus era toda a terra. Tudo que ele criou era o jardim de Deus. E o Éden era a região da Mesopotâmia. Então, o jardim do Éden era o jardim onde Deus criou a condição para habitar Adão e Eva. O jardim de Deus era toda a terra. E o Éden era a região da Mesopotâmia. Por isso que eu fiz o exuberante com a mais rica ramagem, de modo que todas as árvores do Éden, delícia que estavam no jardim de Deus, o invejavam. Portanto, assim diz o Senhor Deus, como se desenvolveu e se tornou tão alto, nós vimos lá como que ele se tornou tão poderoso que quis confrontar Deus, né? Estendendo seu topo acima da espessa folhagem, como diz lá o texto, né? Nós vemos Isaías 14, daqui ao 28, que ele quis colocar o seu trono acima do trono de Deus, observando a maneira como seu coração se ensoberbeceu por causa do seu porte, da sua altura, eu mesmo entreguei ao governante das nações, para que este o tratasse segundo a sua malignidade, e assim eu o rejeitei. Nós vemos no livro de Judas, né, Miguel lutando contra o diabo pelo corpo de Moisés. Então esse governante das nações dos anjos, provavelmente pode ser Miguel. Então e o diabo foi entregue a ele, que tratasse segundo a sua malignidade, porque Deus o rejeitou. Então ele continua, por esse motivo, nenhuma outra árvore próxima às águas chegará a erguer-se orgulhosamente tão alto, alcançando sua copa sobre os ramos espessos. Assim como nenhum outro cedro ou qualquer outra árvore bem nutrida chegará a essa altura. Então, pois, todos entregues à morte ao além das regiões inferiores da terra, no meio dos filhos dos homens, juntamente com os que descem à sepultura e ao mundo dos mortos. Então ele está falando aqui a respeito daqueles anjos que se corromperam, né? Quando fala lá que o dragão com a sua cauda arrastou a terça parte das estrelas,
A terça parte dos anjos se corromperam com Satanás, então ele foi, e Deus deu esse exemplo para que nenhum deles alcançasse sua copa, seus ramos espessos, né? Para nenhum outro cedro ou qualquer outra árvore chegue a essa altura, se torne arrogante como ele, e ele o entregou à morte nas regiões inferiores com os filhos dos homens. Essas regiões inferiores com os filhos dos homens, então, é o revolver da terra onde se acham hoje os fósseis. Então, por isso que os homens, os fósseis dos homens pré-históricos estão debaixo da terra, juntamente com o que desce à sepultura e ao mundo dos mortos. Então, quando ele foi jogado à terra, destruiu, matou, e hoje nós achamos esses fósseis debaixo da terra. Assim, portanto, declara Yahvé, o soberano Senhor. No dia que ele desceu ao Sheol, a sepultura, né, ao mundo dos mortos, Sheol é o mundo dos mortos, passou para o além, fiz eu que o abismo se enchesse de pranto e luto por ele. Estanquei os seus riachos, e a sua fartura de água límpida foi retirada. Por causa dele vestiu o Líbano de trevas, e todas as árvores do bosque desfaleceram e murcharam até a morte. Então fiz tremer as nações com o estrondo da sua queda. Esse versículo é muito importante. O estrondo da sua queda, ou seja, quando ele foi jogado na terra, com estrondo, com impacto, ele destruiu a atmosfera e fez descer ao Sheol, que é o mundo dos mortos, na companhia de todos que baixam a cova. Então todas as árvores do Éden, as mais belas e vigorosas do Líbano, todas bem regadas, encontraram seu consolo umas nas outras. Qual as árvores do Éden, delícia, é comparável a ti, glória e majestade? Então nós vimos lá naquele vídeo também que ele era poderoso, grande, bonito, né? No entanto, será lançado ao além, precipitado às partes inferiores da terra, onde se acham então os fósseis dos dinossauros, dessas nações, dessas aves que faziam ninho nas suas folhagens, estavam protegidos dele, né? E estará, pois, na companhia de outras árvores do Éden que também foram derrubadas contigo. Aí são os anjos que se rebelaram e acompanharam ele. Eis que jazerá entre aqueles que foram mortos pela espada no meio dos incircuncisos. Eis aí o faraó, todo o seu magnífico povo. Então esse é um relato que é uma sequência, poderíamos ter pegado, igual eu falei, desde lá de Isaías 14 até a esse texto, passando pelo dilúvio, para a gente ter toda essa cronologia, mas aí ficaria um vídeo aí de 2 horas, não é interessante. Mas você pode ver um por um, aprender outro, pode até chegar aqui. É muito rico o detalhe da criação, da destruição e da nova criação, uma criação racional que se possa relacionar com Deus. Muito ricos detalhes, né, quando você entende. Então nós vamos começar agora uma série de vídeos de bibliologia, ensinando como a Bíblia foi escrita, como ela chegou até nós, algumas curiosidades sobre os livros e escritores, autores não, né? Autor é o Espírito Santo, Deus, mas os escritores. Então, os próximos vídeos nós vamos estar falando a respeito de bibliologia. Espero que Deus tenha te abençoado, esclarecido algumas coisas para você, que Deus te abençoe.